Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver a análise nodal, o conceito. Vou ajudar a desatar esses nós. Vamos lá? A análise nodal é uma poderosa ferramenta para análise de circuitos elétricos e eletrônicos. Nada melhor do que ensinar mostrando na prática. Então vou mostrar como analisar o circuito da figura usando a análise nodal. A nossa missão: determinar as tensões e correntes em todos os componentes da figura. A análise nodal vai usar a lei dos nós para gerar as equações. Então, o primeiro passo é identificar os nós no circuito da figura. Você consegue identificar quantos nós tem esse circuito? Isso mesmo, tem 3 nós. O primeiro nó vou chamar de nó X. O segundo nó vou chamar de nó Y. E o terceiro nó é o terra. Sim, o terra é um supernó. O segundo passo é marcar um dos nós como referência. Na maioria dos casos, tomar o terra como nó de referência é a melhor solução. Mas qualquer nó pode ser tomado como referência. Nesse exercício, vou usar o terra como referência. Agora, é só levantar a equação dos nós em cada nó, usando a lei dos nós. Você lembra o que diz a lei dos nós? A soma das correntes em um nó é igual a zero. Na análise nodal, é bom usar a lei dos nós exatamente dessa forma, a forma original. Vou considerar as correntes que saem dos nós como positivas e as correntes que entram nos nós como negativas. Isso é uma convenção, então vamos segui-la. Olhando o nó X, você deverá desenhar todas as correntes saindo do nó. Agora fica fácil levantar a equação do nó. Todas as correntes são positivas. Mas agora vem o pulo do gato. A análise nodal normalmente é usada para determinar as tensões nos nós. Então, vou escrever em cada nó a tensão do nó em relação à referência, que nesse caso é o terra, a tensão zero. Vou chamar de tensões Vx e Vy. Vou levantar a equação das tensões Vx e Vy em função das correntes em cada ramo. A primeira possibilidade é a tensão no ramo onde só tem resistência, o ramo assinalado na figura. Tudo se passa como se tivesse a fonte de tensão Vx em paralelo com a resistência. Agora fica fácil determinar a equação da corrente em função de Vx e R2. A corrente 2 é igual à tensão Vx sobre a resistência R2, lei de Ohm simples. Substituindo os valores, essa é a corrente 2. No ramo da corrente 1 é um pouco diferente. Nesse ramo tem uma fonte de tensão. Aqui a corrente 1 pode ser determinada na resistência R1. A equação não sai direto como antes. A tensão VR1, com o positivo para cima, vai ser igual a Vx menos a tensão da fonte V1. Substituindo os valores, essa é a equação de I1. Aqui tem um detalhe importante. Se a fonte V1 estivesse com o positivo para o terra, a equação seria Vx mais V1 sobre R1. Então, podemos criar uma regra. Se uma fonte VF qualquer estiver com o positivo para o terra, a equação será a tensão do nó mais VF. Nesse exemplo, seria Vx mais VF. Se a fonte estiver com o menos para o terra, a equação será a tensão do nó menos VF. É o caso do exemplo. Veja agora um truque para saber se será mais ou menos na equação. É só olhar para a polaridade da fonte VF que está ligada para o lado do terra. Agora vou levantar a equação de I3 sobre R3. Nesse caso, a tensão VR3 é a tensão do nó que eu estou levantando a equação, menos a tensão do outro nó. Vai ser sempre assim. A tensão do nó que você está levantando a equação, menos a tensão do outro nó. A equação da corrente I3 fica fácil levantar agora. É só seguir a regrinha. Substituindo os valores, essa é a equação de I3. Pronto! Tendo as 3 equações, é só escrever a equação do nó x em função de Vx. Essa é a primeira equação. Vou deixá-la aqui no cantinho e vou levantar a equação do nó da tensão Vy. Primeiro, vou desenhar as correntes desse nó, todas saindo.
Essa é a equação do nó, todas as correntes positivas. Agora vou fazer como você vai fazer na prática. Você vai escrever direto as equações. A corrente 3 é igual à tensão do nó VY menos a tensão do outro nó dividido por R3 de 4 ohm. Tem que seguir as regrinhas. A corrente 4 é muito fácil, é a corrente na resistência R4. Tensão VY sobre R4 de 6 ohm, simples assim. A corrente 5 é a mais fácil de todas. É igual ao valor da fonte de corrente 5 de 1 ampere. Não podia ser mais simples. Pronto! Agora tenho um sistema de duas equações com duas incógnitas, Vx e Vy. Aqui termina o trabalho do técnico eletrônico e é chamado para trabalhar o seu lado matemático. Para resolver a equação, é melhor não escrever as unidades. Sim, sei que muita gente vai dizer que o seu lado matemático é meio preguiçoso. Mas vamos acordá-lo então. Existem mais de uma forma de solucionar esse sistema. Vou mostrar uma possibilidade bem simples e prática. Primeiro, tem que igualar todos os denominadores usando o MDC. Na primeira equação, o denominador comum é 8. Agora, ajustando cada parcela, veja como fica a equação. Veja que aqui tem um truque interessante. Como o denominador vai para o outro lado multiplicando zero, ele pode ser desconsiderado. Veja, o denominador sumiu, num passe de mágica. Agora é só tirar os parênteses. Somar os termos comuns e temos a primeira equação simplificada. Vou colocar lá em cima e simplificar a segunda equação. Calculando o MDC, ajustando a equação, cortando o denominador e eliminando os parênteses, somando os termos comuns. Pronto! Agora tenho duas equações simplificadas. Vou resolver usando o método da soma. Vou multiplicar a primeira equação por 5 e a segunda por 2 para eliminar v e y quando somar as duas equações. Veja a primeira equação multiplicada por 5. Veja a segunda equação multiplicada por 2. Somando as duas equações, eliminamos vy. Isolando Vx, passando menos 1176 para o outro lado da igualdade. Resolvendo, tenho que Vx é igual a 24 volts. Viu? Foi fácil. Trabalhoso, mas fácil. Vou escrever no diagrama. Agora vou substituir Vx numa das equações e determinar o Vy. Fazendo o produto, fazendo a soma, isolando Vy. Pronto! Esse é o valor de Vy, veja no diagrama. Conhecendo as tensões Vx e Vy, fica fácil determinar as correntes. A corrente na resistência R4 é igual a 12 volts dividido por 6 ohm, isso dá 2 amperes. A tensão na resistência R3 é igual a Vx menos Vy, isso dá 12 volts. A corrente na resistência R3 pode ser calculada de duas maneiras. Vou usar a lei de Ohm. 12 volts dividido por 4 ohm, isso dá 3 amperes, que é exatamente a soma das correntes que saem do nó Y. A corrente na resistência R2 é igual a 24 volts de Vx sobre 8 ohm de R2, isso dá 3 amperes. E agora a corrente na resistência R1. Aqui vou usar a lei dos nós. Estão saindo 3 amperes de I3, mais 3 amperes de I2, então só pode estar entrando 6 amperes. E 1 é igual a 6 amperes. A tensão na resistência R1 é igual a 6 amperes vezes 1 ohm. Isso dá 6 volts, que é exatamente igual a 30 volts de V1 menos 24 volts de Vx, simples assim. Essa é a solução do circuito que foi analisado usando a análise nodal completa, com todas as suas etapas bem explicadinhas, um modelo para você seguir. Mas, professor Bairros, teve muita matemática. Sim, a análise de circuito às vezes precisa usar essas matemáticas. A solução de sistema de equações não é moleza, mas você pode usar um aplicativo no seu celular. Tem muitos por aí. Eu gosto muito do Solver. Aí a parte da matemática pode ser simplificada, mas é bom saber fazer na ponta do lápis também. Pronto! Agora você já sabe como se livrar dos nós. Até a próxima análise de circuitos!
E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!